A chuva caía fina e insistente sobre as ruas de São Paulo, transformando o asfalto em um espelho escorregadio de luzes neon e faróis borrados. Era uma noite de outono, daquelas que grudam na pele como um arrependimento, e eu, Mariana, corria pelas calçadas lotadas do centro, o coração martelando no peito. Meu apartamento ficava a poucas quadras dali, mas cada passo parecia uma eternidade. Minha filha, Clara, de apenas 17 anos, estava sozinha em casa. Eu havia saído para o turno da noite no hospital, onde trabalhava como enfermeira, deixando-a com um prato de arroz requentado e a promessa de voltar antes da meia-noite. Mas algo no ar, um pressentimento que eu não conseguia explicar, me fez pegar o primeiro ônibus de volta. Quando cheguei, a porta estava entreaberta, o que me fez congelar. O cheiro de algo azedo, como vinagre misturado a metal, invadiu minhas narinas. Clara! Chamei, a voz tremendo. Silêncio. Corri para o quarto dela, o chão de tacos rangendo sob meus tênis gastos. Lá estava ela, deitada na cama, o rosto pálido como cera, os lábios azulados. Uma taça de suco pela metade no criado mudo, o líquido alaranjado com um resíduo esquisito no fundo. Meu estômago revirou. Clara! Acorda, filha! Sacudi seus ombros, mas ela só gemeu, os olhos entreabertos, vidrados. Liguei para a emergência, as mãos trêmulas no telefone. Enquanto esperava a ambulância, segurei sua mão fria, sussurrando orações que minha mãe me ensinara na infância, lá no interior de Minas, onde as noites eram quietas e as famílias se uniam contra as tempestades. Mas aqui, na selva de concreto de São Paulo, tudo parecia mais cruel. O sirene cortou a noite quando os paramédicos chegaram, e eu os segui no carro, o mundo borrando em lágrimas. No hospital, o cheiro de antisséptico me abraçou como um velho inimigo. Clara foi levada para a UTI e eu fiquei na sala de espera, as paredes brancas ecoando os gemidos de outros pais desesperados. Horas se arrastaram, até que o médico, um homem de meia-idade com óculos embaçados, se aproximou. Senhora Mariana, sua filha ingeriu algo tóxico, provavelmente veneno para ratos diluído em líquido. Ela está estável agora, mas foi por pouco. Vamos mantê-la em observação. Veneno? Meu mundo desabou. Quem faria isso com a minha menina? O pensamento mais lógico apontava para dentro de casa. Meu marido, Roberto, o homem que eu havia trazido para nossa vida há 3 anos, depois da morte do pai dela. Ele era charmoso no começo, com seu sotaque carioca e promessas de estabilidade. Trabalhava como mecânico na garagem do tio, ganhava o suficiente para pagar as contas, mas, ultimamente, as brigas. Ele bebia demais, gritava com Clara por besteira, dizia que ela era mimada por mim. Eu via o medo nos olhos dela, mas atribuía ao luto pelo pai. Agora isso. Deixei o hospital ao amanhecer, o sol fraco filtrando pelas nuvens cinzentas, pintando a marginal Tietê de tons sujos. Voltei para casa, o apartamento pequeno no Brooklyn, com suas paredes descascadas e o barulho constante do trânsito. Roberto não estava. Sua jaqueta sumira do cabide, e na cozinha, a taça de suco, idêntica à de Clara, estava na pia, lavada às pressas. Meu irmão, Paulo, morava a 2 horas dali, em Campinas, mas eu liguei para ele imediatamente. Paulo, é a Clara. Alguém envenenou ela. Eu acho que foi o Roberto. Sua voz, rouca de sono, explodiu no telefone. O quê? Mariana, você tá louca? Ele é o marido dela. Quer dizer, teu marido. Vem pra cá. Eu te ajudo a pensar nisso. Paulo sempre fora o protetor da família, desde que éramos crianças correndo pelos cafezais de Lavras. Ele era policial na delegacia local, casado com uma professora, pai de 2 meninos. Eu confiava nele mais do que em qualquer um. Enquanto esperava ele chegar, ele insistiu em vir de carro. Entrei no quarto de Clara para pegar roupas limpas. No criado mudo, um bilhete amassado, que eu não havia notado antes. As palavras rabiscadas em letra trêmula. Mãe, ele disse que eu merecia isso, por causa da briga ontem. Me perdoa. Meu sangue gelou. Clara havia escrito aquilo antes de apagar, ou depois. Não importava. O ele só podia ser Roberto. Lembrei da discussão na noite anterior quando saí para o trabalho.
Clara me contara que ele a acusara de roubar dinheiro da carteira dele. Uma mentira, eu sabia, porque ela era honesta demais para isso. Ele berrou, chamou-a de ingrata, e ela correu para o quarto chorando. Sentei na cama dela, o colchão afundando sob meu peso, e as lágrimas vieram quentes, misturando-se ao suor frio da angústia. Como eu poderia ter sido tão cega? Casei com Roberto para dar estabilidade a Clara. Depois que o pai dela, um pedreiro que caiu de um andaime, nos deixou endividados e sozinhos. Ele prometeu cuidar de nós, mas aos poucos revelou o ciúme doentio, o controle. Ela precisa de um pai de verdade, ele dizia, mas era só uma desculpa para mandar nela. E eu, exausta dos turnos duplos, ignorei os sinais. O interfone tocou e era Paulo, ofegante, com o carro sujo de lama da estrada. Ele entrou como um furacão, me abraçando forte, o cheiro de cigarro e café forte nele. Conta tudo, mana. Do começo. Sentei com ele na sala, o sofá poído testemunha de tantas confidências familiares. Expliquei o veneno, o bilhete, as brigas. Seus olhos castanhos e afiados como os do pai se estreitaram. Isso é tentativa de homicídio. Vou falar com uns contatos na delegacia aqui. Mas primeiro você precisa denunciar. E Clara? Como ela tá? Ela acordou por um instante no hospital, respondi, a voz embargada. Sussurrou algo. Seu marido disse que eu merecia isso. Foi isso que ela disse, Paulo. E agora esse bilhete. Ele praguejou baixinho, passando a mão no cabelo grisalho. Esse filho da puta. Eu sempre desconfiei. Lembra quando ele te convenceu a não vir pro Natal ano passado? Dizia que você estava cansada. Agora vejo. Paulo ficou comigo o dia todo, cozinhando um feijão simples com arroz. O conforto das raízes mineiras em meio ao caos paulistano. Falamos da infância, de como ele me defendia dos valentões na escola, e isso me deu forças. Você não tá sozinha, Mari. Vamos tirar Clara dali, e esse cara vai pagar. Mas no fundo o medo me roía. E se Roberto voltasse? E se ele negasse tudo, virasse o jogo contra mim? A cidade lá fora pulsava, indiferente, com buzinas e vendedores ambulantes gritando promoções. Eu só queria minha filha de volta, inteira. Quando o sol se pôs novamente, o telefone tocou. Era o hospital. Clara estava melhor, pedindo por mim. Paulo me levou, e no caminho, jurei que protegeria minha família, custasse o que custasse. Mas o veneno não era só o que Clara bebera, era o que corroía nossa casa por dentro, e eu mal sabia o quanto ainda viria à tona. A luz amarelada do Hospital de São Paulo piscava como um farol cansado na noite chuvosa. O asfalto da avenida lotada refletindo as poças que se formavam sob os pneus dos carros. Paulo dirigia o velho Gol com cuidado, as mãos firmes no volante, mas eu via o maxilar dele tenso, como sempre ficava quando algo ameaçava a família. O rádio tocava baixinho uma notícia sobre enchentes no litoral, mas eu mal ouvia. Minha mente girava em torno de Clara, do veneno que quase a levou, e do homem que eu chamara de marido. Ele não vai escapar disso, Mari, disse Paulo, quebrando o silêncio. Eu conheço uns delegados aqui na capital. Vamos registrar tudo amanhã cedo. Assenti, mas o medo me apertava o peito como uma mão invisível. E se Roberto já soubesse? E se ele estivesse à espreita, pronto para negar e me pintar como a louca? Chegamos ao hospital por volta das 8. O ar úmido grudando na roupa. O saguão estava cheio de gente exausta. Mães com crianças febris. Um idoso tossindo no canto. O cheiro de desinfetante misturado ao café ralo da máquina. Paulo usou seu crachá de policial para agilizar as coisas, e logo estávamos subindo para o quarto de Clara. Meu coração acelerava a cada andar do elevador rangente. Quando a porta se abriu, via ali, pálida contra os lençóis brancos, um soro no braço e monitores apitando ritmadamente. Seus olhos, castanhos como os do pai, se iluminaram ao me ver. Mãe, murmurou a voz fraca, mas viva. Corri para o lado da cama, segurando sua mão morna. Filha, graças a Deus, como você está se sentindo? Ela piscou devagar, o rosto marcado por olheiras profundas, como se o veneno tivesse sugado sua juventude. Paulo ficou na porta, dando espaço, mas seus olhos varriam o quarto como um guarda-costas.
Dói a barriga. Mas os médicos disseram que vou ficar bem. Foi horrível, mãe. Eu bebi o suco que ele deixou na cozinha, achando que era para mim. As palavras saíram entrecortadas e eu senti um nó na garganta. Ele quem, Clara? O Roberto? Ela hesitou, olhando para o teto rachado, como se as respostas estivessem lá. Sim, ele gritou comigo ontem depois que você saiu. Disse que eu estava roubando dele, que eu era uma praga na casa. Aí ele foi para a cozinha, mexeu em algo debaixo da pia e me deu o copo. Bebe, vai te acalmar, ele falou. Eu confiei, mãe. Por que eu confiaria em outra coisa? Meu mundo rodou. Roberto, o homem que eu trouxera para preencher o vazio, o que prometia ser o pilar da família. Lembrei das noites em que ele chegava da garagem cheirando a óleo e cerveja, reclamando de Clara por não ajudar em casa. Ela, que estudava à noite para entrar na faculdade, sonhando em ser designer gráfica, como via nos anúncios da Avenida Paulista. Ele sempre me odiava um pouco, continuou Clara, a voz ganhando força com a raiva. Dizia que você me mimava demais, que eu precisava de disciplina. Mas ontem, ele parecia diferente, olhos frios como se quisesse me apagar. Lágrimas escorreram pelo rosto dela, e eu a sequei com o dorso da mão, sentindo minha própria fúria crescer. Como eu pude ignorar isso? Nos meus turnos intermináveis no hospital, limpando feridas alheias, eu deixara a minha família sangrar por dentro. Paulo se aproximou, sentando na cadeira ao lado. Oi, sobrinha. Seu tio está aqui para ajudar. Me conta mais. Ele disse algo específico? Alguma ameaça? Clara o olhou, grata pela presença sólida dele, o irmão mais velho que sempre a levava para pescar no interior nas férias. Ele falou que se eu contasse para você, mãe, ia dizer que foi acidente, que eu mesma misturei algo no suco por raiva. E ele mencionou o dinheiro. Disse que eu devia para ele por causa das contas que você não paga. Mentira. Eu pagava tudo, dobrando turnos, economizando no supermercado do bairro para comprar o uniforme dela para o colégio. Roberto gastava o salário em apostas no futebol, mentindo sobre horas extras. Paulo anotava tudo num bloquinho, o rosto endurecido. Isso é clássico de abusador. Manipulação. Vamos confrontar ele, mas com cuidado. Nada de ir sozinha, Mari. Saímos do quarto depois de 1 hora, Clara adormecendo com um calmante. No corredor, o burburinho de enfermeiras trocando turnos nos envolveu, e Paulo me puxou para o canto. Olha, eu liguei para o meu contato na delegacia do Brooklyn. Eles vão abrir um inquérito amanhã. Mas você precisa de um lugar seguro. Vem para Campinas comigo, pelo menos por uns dias. Eu cuido de tudo. Sacudi a cabeça, teimosa como sempre. Não, Paulo. Minha vida está aqui. O trabalho, a Clara. Eu não vou fugir. Ele suspirou, passando a mão no rosto cansado. Você é igualzinha à mãe, dura na queda. Mas pensa na Clara. Ela precisa de paz para se recuperar. Ele tinha razão. E isso doía. Crescer em Lavras, com o pai ausente por causa do trabalho na roça, me ensinara a ser forte sozinha. Mas agora via que a força verdadeira vinha da família, não do isolamento. De volta ao apartamento, a chuva havia parado, deixando o ar pesado e o céu estrelado por brechas nas nuvens. Paulo insistiu em ficar à noite, dormindo no sofá com uma manta velha. Eu revirei as coisas de Roberto no armário, encontrando uma caixa de veneno para ratos escondida atrás de ferramentas enferrujadas. A mesma marca que o médico mencionara. Meu estômago revirou. Guardei como prova, o coração batendo forte. O telefone vibrou. Uma mensagem dele. Onde você tá? Clara sumiu? Tô voltando para casa agora. Pânico. Apaguei, mas Paulo viu. Não responde. Deixa ele vir. Eu tô aqui. Ele chegou por volta da 00:30. Batendo na porta com força, o cheiro de álcool no ar quando abrimos. Mariana, o que está acontecendo? O hospital ligou, falaram de envenenamento. Seus olhos injetados pulavam de mim para Paulo. Eu o encarei, a voz firme pela primeira vez em anos. Você sabe o que aconteceu, Roberto. Clara te contou tudo. Ele riu nervoso, coçando a barba por fazer. Eu? Envenenar a menina? Você está delirando. Foi ela que brigou, eu só deixei um suco pronto.
Paulo avançou, o peito estufado. Para de lorota. A gente tem o bilhete e a caixa de veneno. Isso vai para a delegacia. Roberto empalideceu, mas contra-atacou. Vocês dois contra mim? Eu cuido dessa casa. Mariana, me defende. Ali, no meio da sala apertada, com o barulho do vizinho assistindo TV na parede ao lado, eu vi claro. Não era mais sobre estabilidade. Era sobre liberdade. Não, Roberto, você acabou aqui. Sai agora ou chamo a polícia. Ele hesitou, o rosto contorcido de raiva, mas Paulo o empurrou para fora, trancando a porta. Tremendo, sentei no chão, as lágrimas vindo como alívio. Paulo me ajudou a levantar. Você foi corajosa, mana. Amanhã a gente avança. Pela primeira vez em meses, dormi sem medo, sabendo que o veneno da dúvida estava sendo expulso. Mas o caminho ainda era longo. Roberto não se renderia fácil, e segredos mais profundos da família viriam à tona, testando nossos laços como nunca. A manhã seguinte amanheceu cinzenta em São Paulo, com o sol lutando para romper as nuvens carregadas que pairavam sobre o Ibirapuera, transformando o parque em um borrão verde e úmido. Eu acordara cedo, o corpo dolorido do sofá improvisado, mas a mente alerta como nunca. Paulo já estava na cozinha preparando café forte no fogão a gás que chiava baixinho, o aroma misturando-se ao cheiro de pão amanhecido que ele trouxera de Campinas. Clara ainda estava no hospital sob observação e eu me sentia dividida entre o alívio de tê-la viva e o pavor do que viria a seguir. Roberto havia saído na noite anterior como um cachorro enxotado, mas eu sabia que ele não era do tipo que some quieto. Seu orgulho era venenoso quanto o ratrate que ele usara na minha filha. Bebe isso, Mari, disse Paulo, empurrando a xícara para mim na mesa bamba da sala. Seus olhos inchados de uma noite mal dormida carregavam a determinação de quem já vira o pior na delegacia. Hoje a gente vai à polícia. Eu já avisei meu contato, o delegado Ramos. Ele é de confiança, vai ouvir tudo sem enrolação. Assenti, as mãos tremendo ao redor da porcelana quente. O apartamento parecia menor agora, as paredes ecoando as brigas passadas, o barulho do trânsito na rua abaixo, como um lembrete constante da cidade que nos engolia. E se ele negar tudo? Clara tá fraca. O bilhete pode não bastar. Paulo bufou, sentando-se ao meu lado com um pedaço de pão na mão. Provas são o veneno e o depoimento dela. Você viu a caixa, mana, e eu vi o jeito dele ontem, culpado pra caramba. Saímos logo depois das 9, o ar úmido grudando na pele, enquanto caminhávamos até o ponto de ônibus no Brooklyn. Paulo insistira em não usar o carro para evitar o trânsito caótico da hora do rush, e eu agradeci pelo tempo para respirar. As ruas fervilhavam, executivos apressados com pastas de couro, camelôs gritando ofertas de meias e carregadores de celular, o cheiro de pastel frito misturando-se ao escapamento dos ônibus. No trajeto para a delegacia do 26º DP, na Vila Mariana, contei a Paulo mais detalhes que eu havia omitido na noite anterior. Lembra do pai da Clara? O acidente dele não foi só azar. Ele brigava com o Roberto por causa de dívidas antigas, de quando eles trabalhavam juntos na construção. Roberto culpava o cunhado pela falência da firma. Paulo franziu a testa, o boné de policial sombreando seu rosto. Por que você não me contou isso antes? Pode ser motivo, Mari. Ciúme, vingança disfarçada. A delegacia era um prédio antigo, com fachada descascada e o burburinho de vozes ecoando pelo saguão lotado. Famílias sentadas em bancos duros, um policial jovem atendendo uma mulher chorosa sobre um furto de bolsa, o cheiro de cigarro clandestino pairando no ar. O delegado Ramos nos recebeu em uma sala apertada, atrás de uma mesa coberta de papéis e um computador antigo. Ele era um homem robusto, de bigode grisalho e sotaque interiorano, que apertou a mão de Paulo com familiaridade. Então, família em apuros, contem tudo, sem pressa. Expliquei o envenenamento, o bilhete, as brigas, mostrando a caixa de veneno embrulhada em um pano. Clara, por telefone do hospital, confirmou sua versão em uma ligação rápida, a voz ainda rouca, mas firme. Ele me deu o suco, tio, eu juro. Ramos anotava tudo, o senho franzido. Tentativa de homicídio, sem dúvida. Vamos intimar o sujeito para depoimento. Vocês têm ordem de restrição? Melhor pedir uma agora para ele não se aproximar.
Paulo interveio, sugerindo contatos para acelerar o processo, e saímos de lá com papéis em mãos, o peso aliviado por um fiapo de justiça. Mas no ônibus de volta, meu celular vibrou incessantemente. Mensagens de Roberto. Você tá me difamando, sua ingrata. Vou provar que foi a menina que armou isso. Depois, ligações perdidas e uma voz de meio. Mariana, isso vai acabar mal para vocês. Eu sei coisas sobre sua família que ninguém quer que saia. Meu estômago revirou. Que coisas? O pai da Clara havia morrido endividado, sim, mas nada além disso. Ou havia? Chegamos ao hospital por volta do meio-dia, o sol finalmente rompendo as nuvens e aquecendo o asfalto da Rebouças, onde ambulâncias estacionavam em fila. Clara estava sentada na cama, comendo uma gelatina insossa, o rosto ganhando cor aos poucos. Mãe, o que aconteceu? O Roberto ligou para o quarto, mas a enfermeira atendeu e desligou. Meu coração parou. Como ele soubera o número? Paulo praguejou, checando o corredor vazio. Ele está rondando. Fiquem alertas. Sentamos ao redor da cama, o quarto iluminado pela luz filtrada pelas cortinas finas, e Clara abriu o jogo mais. Mãe, tem algo que eu não contei. O Roberto. Ele me tocou uma vez, no mês passado, no ombro, mas com maldade. Disse que era brincadeira de pai. Eu tive medo de falar, achando que você não acreditaria. As palavras caíram como pedras no meu peito, reacendendo a culpa que eu tentava sufocar. Abracei-a forte, sentindo seu corpo magro tremer. Filha, me perdoa. Eu devia ter visto. Mas agora a gente vai pra frente juntas. Paulo, sempre o prático, ligou para Ramos atualizando a informação, e o delegado prometeu patrulha no hospital. Enquanto isso, conversamos sobre o futuro, Clara sonhando com a faculdade, eu considerando mudar de emprego para turnos diurnos. Vem pra Campinas, mana. Lá é mais calmo, os meninos adoram a prima, insistiu Paulo, e pela primeira vez eu considerei. A cidade grande me dera oportunidades, mas também me isolara, como uma armadilha de concreto e horários exaustivos. O apoio dele, sólido como as raízes mineiras, me fazia crescer, me lembrando que força não era carregar tudo sozinha, mas dividir o fardo. A tarde se arrastou com visitas de enfermeiras e um psicólogo do hospital, que ouviu Clara com paciência, ajudando-a a processar o trauma. Eu saí para comprar um lanche no café do térreo, coxinha quente e suco natural, algo reconfortante. E ao voltar, encontrei Paulo no celular, o rosto pálido. Era o Ramos. Roberto sumiu. A garagem onde ele trabalha disse que ele pediu demissão hoje cedo, e o apartamento dele no Morumbi está vazio. Mas acharam algo na busca preliminar. Um caderno com anotações sobre dívidas do seu ex-marido, o pai da Clara. Parece que Roberto planejava algo maior, talvez um golpe de seguro ou pior. Meu mundo inclinou, segredos do passado ressurgindo como fantasmas reais e dolorosos. O pai de Clara não caíra por acidente? A dúvida me corroía, mas Paulo me segurou. A gente descobre juntos. Não desiste agora. Quando o sol se pôs, tingindo o céu de laranja sobre os prédios altos, Clara adormeceu. E nós ficamos vigilantes. O telefone tocou novamente. Número desconhecido. Atendi e a voz de Roberto ecoou, baixa e ameaçadora. Vocês acham que acabou? Eu tenho provas que vão destruir sua família, Mariana. O irmãozinho policial não vai te salvar. Desliguei o coração disparado e olhei para Paulo. Ele assentiu, os punhos cerrados. Ele está acuado. Vamos pegá-lo. A noite caía sobre São Paulo, com sirenes distantes e o pulsar da metrópole. Mas pela primeira vez, eu sentia que o veneno estava se dissipando. Não sem luta, mas com a família unida, pronta para o que viesse. Ainda assim, o sussurro de segredos mais profundos pairava, prometendo tempestades que testariam tudo o que restava de nós. A noite se esticava como uma corda tensa sobre São Paulo, o céu escuro salpicado de luzes dos arranha-céus que piscavam como olhos acusadores. Eu estava no quarto de Clara no hospital, a cadeira dura cravando marcas nas minhas costas, enquanto Paulo andava de um lado para o outro no corredor estreito, o celular na mão como uma arma carregada. A voz de Roberto ainda ecoava na minha cabeça, baixa e venenosa.
Eu tenho provas que vão destruir sua família. Meu estômago se revirava, não só pelo medo, mas pela dúvida que ele plantara como sementes ruins. O que ele sabia sobre o pai da Clara? Aquela queda fatal do andaime anos atrás sempre me parecera um acidente trágico, mas agora... E se houvesse mais? Clara dormia inquieta na cama, o soro pingando ritmadamente, o rosto sereno apesar de tudo. Eu acariciei seu cabelo, sentindo o cheiro leve de shampoo hospitalar, e jurei em silêncio que nada mais a tocaria. Paulo voltou, o rosto suado sob a luz fluorescente que zumbia no teto. Ramos está mobilizando uma equipe. Eles rastrearam o sinal da ligação. Veio de um orelhão na zona leste, perto da garagem onde ele trabalhava. Ele está fugindo, mas não vai longe nessa cidade. Sua voz era firme, mas eu via o cansaço nos ombros caídos. O peso de ser o protetor da família, desde que éramos garotos correndo atrás de pipas em lavras. E as provas, Paulo? E se ele tiver algo que nos suja? Ele parou, olhando pela janela para as ruas molhadas lá embaixo, onde carros cortavam poças como facas. A gente enfrenta, mana, como sempre. Lembra da enchente de 98, quando o pai perdeu a colheita? A gente reconstruiu juntos. Assenti, as lágrimas quentes subindo, mas segurei. A força dele me ancorava, me lembrando que eu não era mais a mulher sozinha lutando contra turnos e contas. Era parte de algo maior, tecida nas raízes que nos uniam além das distâncias. Por volta das 2 da manhã, o delegado Ramos ligou. Sua voz rouca cortou o silêncio. Pegamos ele, senhora Mariana. Tentou entrar num motel barato no Brás, mas um patrulheiro o reconheceu pela descrição. Tá na cela agora cantando tudo para se safar. Meu coração disparou. Uma mistura de alívio e fúria. Paulo me levou até a delegacia de madrugada. O trânsito noturno rarefeito permitindo que o carro voasse pela Avenida 23 de Maio. As luzes dos postes borrando como lágrimas. Chegamos ao prédio cinzento. O ar frio da primavera grudando na pele úmida. O saguão estava vazio, exceto por um plantonista bocejando atrás do balcão, o cheiro de café queimado pairando. Ramos nos esperou na sala de interrogatório, uma mesa de metal no centro, paredes nuas ecoando cada palavra. Roberto estava algemado do outro lado, o rosto inchado de noite sem dormir, os olhos vermelhos fixos no chão sujo. Quando me viu, ele ergueu a cabeça, o lábio tremendo. Mariana, isso é um erro. Eu não queria machucar a menina. Foi raiva, só raiva. Sua voz era um lamento, mas eu via o cálculo por trás, o mesmo que usara para me conquistar anos atrás com flores roubadas da feira e promessas vazias. Paulo cruzou os braços, a postura de policial o transformando em uma muralha. Conta a verdade, seu miserável. O veneno e as ameaças. E o que você sabe sobre o pai dela? Roberto engoliu em seco, o suor escorrendo pela testa careca. Tá bom, tá bom. O envenenamento. Eu misturei o ratrate no suco dela depois da briga. Ela me acusou de roubar o dinheiro das apostas e eu perdi a cabeça. Achei que uma lição a calaria, que ela aprenderia a respeitar. Mas eu não queria matar, juro pela minha mãe. Ramos anotava furiosamente, o bigode tremendo de contenção. Eu me aproximei da grade que nos separava, a voz baixa mas afiada como uma tesoura. E o toque nela? O medo que você plantou? Você destruiu nossa casa, Roberto. Por quê? Ele baixou os olhos, a máscara caindo. Eu odiava ver vocês duas tão unidas, o pai dela. Ele me devia, Mariana. Na construção, ele sumiu com o pagamento de um serviço grande, me deixando na mão. Quando ele morreu, eu pensei que era karma, mas depois descobri que não foi acidente. Um colega me contou. Ele estava bebendo, discutindo com o capataz sobre as dívidas. Caiu porque estava instável, mas eu espalhei o boato de que foi sabotagem para cobrar moral dos herdeiros. Foi vingança boba, mas cresceu na minha cabeça. Quando casei com você, vi chance de controlar tudo. O ar saiu dos meus pulmões como um soco. O pai de Clara, meu grande amor, não fora vítima de azar puro. O álcool e as brigas haviam contribuído, um segredo que a família enterra para sobreviver. Mas Roberto o torcera em arma. Você usou isso para me ameaçar? Perguntei, a voz embargada. Ele assentiu, derrotado. Sim,
Achei que vocês recuariam. Mas eu estava errado. Me perdoa, Mari. Eu bebo, perco o controle. Ramos interrompeu. Chega. Confissão gravada. Tentativa de homicídio, abuso, extorsão. Vai para a cadeia. E o inquérito sobre o acidente do pai dela reabre se necessário. Saímos dali ao amanhecer, o sol nascendo tímido sobre o horizonte da cidade, pintando os viadutos de dourado. Paulo me abraçou no carro, o cheiro de couro velho misturando-se ao alívio. Acabou, mana, ele confessou tudo. Mas eu sabia que as cicatrizes ficariam. O trauma de Clara, a culpa que me roía por não ver antes. De volta ao hospital, Clara acordou com o rosto iluminado. Os monitores apitando vitória. Ele tá preso, filha. Não vai mais nos machucar. Ela chorou nos meus braços, o corpo relaxando pela primeira vez em dias. E Paulo contou a história com detalhes suaves, poupando o pior. Seu tio salvou o dia, como nos filmes. Rimos baixinho, o som ecoando no quarto como um bálsamo. Decidimos. Eu pediria demissão do turno da noite. Focaria em terapia familiar. E Campinas chamava. Paulo nos convidou para morar perto, com espaço no quintal para as crianças brincarem, longe do caos paulistano. Semanas depois, com Roberto atrás das grades aguardando o julgamento, a vida recomeçava. Caminhávamos pelo Parque Ibirapuera aos domingos, o ar fresco de maio cheirando a grama molhada, Clara esboçando designs no caderno, sonhando com a faculdade. Eu via nela a resiliência do pai, a força da mãe mineira, e em Paulo, o irmão que nunca falhara. O veneno fora expelido, não sem dor, mas com laços que se fortaleceram na fornalça. São Paulo pulsava ao nosso redor indiferente, mas nós éramos mais fortes. Uma família remendada, pronta para o que o destino jogasse. E no sussurro do vento entre as árvores, eu ouvia a promessa de dias melhores, sem sombras do passado.